Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A 17ª rodada já foi iniciada, 17ª e antepenúltima rodada da segunda divisão. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, participando por aqui para saber tudo que vai rolar na 17ª rodada, tudo que vai rolar e o que já rolou também. Tivemos jogos na quinta-feira, também na sexta, rodada no sábado e fechando no domingo. Vamos lá, na quinta, o Operário e CRB empataram por 1-1, dois times que vêm em péssima fase. O Operário tem só uma vitória aí nos últimos 8 jogos da Série B e o CRB vem de 4 derrotas seguidas e agora consegue esse ponto, ou seja, nos últimos 15 pontos disputados só fez um. O CRB vai caindo pelas tabelas, já está ali na metade, mais para metade de baixo, inclusive, da tabela a essa altura, e o Operário está bem perto da zona do rebaixamento. No estádio Mangueirão, Remo e Novo Horizontino empataram por 1-1, o Remo amargando aí o seu terceiro empate seguido, mas segue no bolo, segue na batalha para brigar por G4. O Novo Horizontino, 3 jogos sem derrota, tá bem tranquilo em terceiro lugar. Na sexta-feira, no Antônio Ascioli, o Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o Criciúma certamente o time com a maior arrancada aí dessas últimas rodadas. O Criciúma só tem uma derrota nos últimos 8 jogos, nas últimas 8 rodadas. O Tigre só perdeu uma vez, ele tem nesse período aí 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então são 17 pontos nos últimos 24, um aproveitamento bastante excelente. Criciúma bem e começando a se gabaritar para lutar pelo acesso para a Série A do ano que vem. Na Fonte Luminosa, para fechar a sexta-feira, deu Atlético 2-1 para cima da Ferroviária, vitória de virada, com o David Braga fazendo diferença mais uma vez. O time de São João del Rei tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Detalhe que o Atlético não empatou nenhum jogo no campeonato, tem 21 pontos e 7 vitórias, né? Exatamente o 7 vezes 3 vai dar 21. Ele só venceu, não empatou nenhum jogo. O Atlético crescendo muito, assim como o Criciúma no campeonato. São os dois times aí que estão no melhor momento, com certeza, da Série B, que vem numa maior sequência de pontuações altas, né? A gente vai ter a sequência da rodada 17 com um duelo pela liderança entre Goiás e Coritiba. O Goiás, os dois jogando no sábado, né? O Goiás primeiro, às 4 da tarde, no Serrinha contra o Cuiabá. Bom destacar que o Cuiabá vem de vitória, venceu o Amazonas por 3-1 e terminou a rodada 16 no G4. Já saiu dela, né? Porque o Remo empatou e aí o ultrapassou o Cuiabá. E o Coritiba no Couto Pereira às 6h30 vai enfrentar o Paysandu. Lembrando que o Coritiba está na frente do Goiás, os dois têm 33 pontos. O Coritiba tem mais saldo, né? Saldo 10 contra saldo 8. Então eles vão aí para essa disputa franca no sábado, com o Goiás jogando antes e depois o Coxa. Para fechar o sábado na ressacada, tem Avaí e Vila Nova. E 8h30 da noite no Raulino de Oliveira, Volta Redonda, time da zona do rebaixamento enfrentando o Atlético, tentando entrar no G4. E aí sim, fechando a rodada, finalmente, só lá no domingo, no Carlos Amit, duelo dos desesperados, 2 times da zona do rebaixamento. Em Manaus, Amazonas contra Botafogo, e fechando no Independência tem América Mineiro e Chapecoense. Vamos para a classificação então da Série B, com a 17ª rodada já iniciada, 4 jogos disputados, faltando 6 pela frente. O líder é o Curitiba, com 33 pontos. Curitiba que vem numa sequência maravilhosa aí de 9 jogos sem derrota. Nesse período, 7 vitórias e 2 empates. Tem 23 pontos aí nos últimos 27 disputados. Realmente o Coxa arrancando a partir aí da 10ª rodada, mais ou menos, um pouco antes disso até. Coxa líder do campeonato, tem 2 de saldo a mais, né, do que o Goiás, os dois com 33 pontos, mas o Coxa tem saldo 10 e o Goiás tem saldo 8, e os dois jogam no sábado. Terceiro lugar, o Novo Horizontino, 31 pontos, esse já jogou na rodada, pode aí ficar bem para trás em relação aos dois líderes, caso os dois vençam, né? O Novo Horizontino tá aí com 31 depois do empate, um bom resultado, né, no Mangueirão em Belém contra o Remo, que é o quarto colocado agora com 26 pontos. Ele chegou a perder essa posição no G4 ao fim da rodada 16, com a vitória do Cuiabá na terça-feira, mas com um empate contra o Tigre, ele volta aí pro G4, pelo menos provisoriamente, e tem muita gente ali que pode eventualmente ultrapassar. É o caso do Cuiabá, é o caso do Avaí, a Chape ainda joga, o Atlético Paranaense também, então o Remo tá ali a perigo nessa quarta colocação, podendo ser ultrapassado por alguns times ainda. O Vila Nova é outro exemplo também.
Quinto lugar, então, fora do G4, Cuiabá com 25 pontos. Tem um jogo muito difícil contra o Goiás na Serrinha, mas vai tentar, né? Se arrumar um empate, volta pelo menos provisoriamente para o G4. Sexto está o Avaí com 24 pontos. Avaí que vem, às vezes ganha, empata, acaba trocando muitos pontos, né, e não consegue voltar ao grupo das 4 melhores. Sétimo lugar a Chapecoense, tem 23 pontos, também lutando para entrar no G4 ao fim dessa rodada. Oitavo lugar o Atlético Paranaense está com 23, enfrenta o Volta Redonda fechando o sábado, jogo fora de casa, precisa bem da vitória para realmente, eventualmente, buscar ainda a vaga no G4, tem chance disso ao fim dessa rodada. Nono lugar o Vila Nova, está com 23 pontos, o Vila que ainda joga nessa rodada 17. Décimo lugar está o Criciúma, 23 pontos, só tem uma derrota nos últimos 8 jogos da Série B, nas últimas 8 rodadas, vendo uma pontuação realmente muito crescente, ascendente no campeonato, e agora 3 pontos só atrás do G4. Começa a ter bons pensamentos aí, boas ambições no campeonato, o Tigre. 11º lugar o CRB, 22 pontos, só tem 1 ponto nos últimos 15, né? O CRB vem muito mal, o Galo, nesse momento pelo menos. 12º Atlético Goianiense, também tá com 22, já jogou na rodada. 13º lugar o Atlético, tá com 21, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O Atlético arrancando, saindo da zona do rebaixamento, saindo da lanterna do campeonato, e agora começa a pensar em coisas boas também, tá? A 5 pontos do quarto colocado nesse momento, o Remo. O time de São João del Rei bem demais nesse momento do campeonato. 14º, o time que mais pontuou aí nas últimas 6 rodadas. 14º lugar o América Mineiro tá com 20, joga ainda no Estádio Independência e fecha a rodada no domingo. 15º o Operário tá com 19, vai muito mal das pernas, só uma vitória nos últimos 8 jogos. 16º lugar a Ferroviária, 18 pontos, 4 derrotas seguidas. Ferroviária começou bem no campeonato e agora no final do primeiro turno vai rateando. A zona de rebaixamento tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos, 18º o Paysandu tem 15, 19º lugar o Volta Redonda com 15, lanterna do campeonato, fechando a zona do rebaixamento e a classificação, o Amazonas tem 14 pontos. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 8 gols. Logo na sequência, o Carlão, da Ferroviária, aparece com 6 gols também para o Neto Costa, do Atlético. E aí a galera com 5 gols, o Natan Fogaça, do Novo Horizontino, o Daniel Amorim, centroavante do Operário, Renan Peixoto, esse é do Atlético Paranaense, também está com 5 gols. Marcelinho, do Atlético Goianiense. E fechando a nossa lista finalmente, o experiente Anselmo Ramon, do Goiás, ele marcou 5 vezes. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Estamos na 17ª e antepenúltima rodada do primeiro turno. A gente já se aproxima da metade do Brasileirão da segunda divisão. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!